Olá, sejam bem-vindos ao Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta por e-mail direito@unifra.br sobre temas jurídicos, sobre convidados que vocês desejam que eu entreviste e, na medida do possível, nós vamos atender o pedido de todos. Meu convidado de hoje é o professor Fábio Freitas Dias, professor do curso de Direito da Unifra. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Cristiano. É um prazer estar aqui novamente para conversar sobre alguns assuntos de direito penal, processo penal e direito constitucional que sejam relevantes. Professor, eu sempre costumo perguntar basicamente a mesma coisa para os penalistas que aqui se apresentam, que aqui conversam comigo, que participam do programa. Na tua concepção, qual é o brilhantismo do direito penal? O que faz com que as pessoas se seduzam tanto pelo direito penal? Será que é a relação do humano com a criminologia, etc.? Na tua percepção, por onde passa essa relação aí? Eu acho que a percepção que as pessoas têm do direito penal está vinculada a uma questão histórica. O direito penal ele tem uma vocação a dar uma resposta, que é uma resposta, na grande maioria, física, né? E que representa uma certa ideia de justiça, apesar de muitas vezes essa ideia de justiça por muitas vezes está se confundida com uma ideia de vingança. Isso é um processo absolutamente natural. As pessoas naturalmente querem dar respostas a esses fatos que são cometidos. E o direito penal, pela força que tem, pelo meio que tem, que são as penas privativas de liberdade como resposta principal, parece que dá essa resposta e de certa forma, alenta e dá uma resposta para a sociedade em geral. O que tu tens visto, assim, Fábio, no que tange aos programas de pós-graduação, aos núcleos avançados de pesquisa no direito penal do Brasil e do exterior sobre direito penal? O que está se discutindo hoje? Ainda se mantém aquela velha história lá do direito penal do autor, do fato, questões relacionadas à presunção da inocência? Esse é o foco ainda ou tem algo novo aí? O direito penal ele tem evoluído, a teoria do delito propriamente dita, né? A gente tem que entender que o crime ele não é um fato como é percebido pelas pessoas. É óbvio que ele é um fato social, mas ele tem um conceito jurídico extremamente complexo. E esse conceito complexo é que tem sido objeto de maiores reflexões. No âmbito do processo, né, talvez o que esteja mais em pauta hoje é a discussão da presunção da inocência. Isso é um tema extremamente relevante porque a gente tem que compreender exatamente o sentido da presunção da inocência, para que ela existe, né? Basicamente, a ideia da presunção da inocência é uma afirmação formal, constitucional, de um estado natural da condição humana, ou seja, a ideia de ser livre nas suas ações e ser inocente pelos seus fatos. Então, essa ideia de presunção do jeito que ela foi consagrada, ela produz para dentro do processo penal duas consequências relevantes. A primeira é a ideia de que essa presunção, esse estado natural de inocência, deve ser desfeito pelo processo, por um processo que tem um andamento temporal, organizado, em sequência, dentro da lógica do contraditório, para que então, ao final, em função das provas produzidas, se possa desfazer essa presunção de inocência e se produzir, entre aspas, uma ideia de certeza de culpa. A segunda consequência direta disso é a ideia de que a dúvida deve beneficiar o réu. Então, se as provas forem insuficientes ou se o acusador ele não for capaz de demonstrar através das provas produzidas que esse estado de inocência deve ser desfeito, essa dúvida deve prevalecer em favor do réu. E isso é uma lógica bastante importante, porque imagine que se a gente não tivesse a presunção de inocência, o processo ele iniciaria por uma presunção de culpa. E o ônus da prova não seria mais da acusação e sim da defesa. E a defesa, então, se ao final não fosse capaz de produzir prova da inocência, teria como resultado um resultado desfavorável, que seria a condenação. Professor, aproveitando o ensejo e essa linha de raciocínio aí da presunção da inocência, há poucos meses atrás o STF, numa decisão
precursora, dito por muitos penalistas, acabou por relativizar a incidência do princípio da inocência, trabalhando com cumprimento antecipado da pena e tal. O que tu concluiu disso? O que é possível transmitir ao nosso telespectador sobre essa questão? Essa é uma questão bastante técnica, mas é possível se perceber exatamente o que se pretendeu. A gente não pode deixar de considerar que a gente vive um momento de instabilidade política, social e jurídica, inclusive, e que o judiciário está muito pressionado a dar respostas rápidas e eficazes. E em matéria penal, principalmente em função de atos de corrupção, a ideia de manter aquele que está respondendo o processo preso é uma ideia que transmite à população a ideia de eficácia. E talvez, fundamentalmente, a partir dessa ideia, o STF tenha produzido uma decisão em que sustentaram que é possível hoje o cumprimento da pena, mesmo que ainda a fase recursal não tenha sido totalmente esgotada. Esse é um ponto interessante para ser esclarecido para quem está nos assistindo, né? O que realmente aconteceu nessa decisão? Qual foi o procedimento adotado ali, se tu puder lembrar a gente disso? Essa é uma decisão que foi dada num recurso de um habeas corpus, que foi promovido em São Paulo. É um recurso ordinário de um habeas corpus. E nessa decisão, o réu requeria que não cumprisse a pena antecipadamente. O Tribunal de São Paulo mandou que ele cumprisse a pena antecipadamente. Enquanto tivessem recursos cabíveis. Enquanto tivessem recursos cabíveis. O STF, então, ele sustentou que a presunção de inocência ela se desfazia no momento, ou se desfaz no momento em que uma decisão de segundo grau confirma uma decisão condenatória de primeiro grau. E basicamente o fundamento disso estaria então na utilização do duplo grau de jurisdição. Então toda vez que se utilizasse a fase recursal e esse recurso em segundo grau confirmasse a decisão condenatória de primeiro grau, estaria desfeita a presunção de inocência e assim então o réu deveria, e está hoje acontecendo isso, os tribunais têm mandado extrair o procedimento de execução criminal, expedem um mandado de recolhimento e a pena está sendo cumprida antecipadamente, mesmo que ainda caiba recursos para os tribunais superiores, para o recurso especial extraordinário. Com certeza o senhor deve ter levado esse exemplo para dentro da sala de aula, né, professor? Como explicar para o aluno de um curso de Direito que de um lado existe o princípio da inocência, que é o princípio constitucional, e de outro agora existe uma decisão que determina o recolhimento, então, do suposto condenado antes de esgotados todos os recursos cabíveis. Esse é o núcleo central da questão. Exato. A gente tem o nosso curso de Direito, ele tem privilegiado essa questão de correlacionar o direito material, o direito processual com a Constituição. E o que nos cabe quando decisões desse tipo surgem é analisar a decisão e verificar sob o ponto de vista constitucional se efetivamente o STF, no caso, cumpriu com esses ditames constitucionais que há tanto tempo foram consagrados. Então, se faz esse tipo de análise e deve-se fazer esse tipo de análise para verificar efetivamente se o STF tem sido um guardião da Constituição ou se ele tem efetivamente em algumas situações tem vindo a privilegiar decisões que queiram só dar uma resposta à população e muitas vezes relativizando algumas garantias e alguns direitos fundamentais consagrados na Constituição. Mas tu concordas com a acusação de alguns, principalmente alguns penalistas, de que existe um populismo aí gerindo a atividade do Supremo, no sentido de querer dar uma resposta à sociedade, até acalmando algum anseio social aí mais elevado? De fato, o STF tem feito isso, mas eu prefiro, né, nesse tipo de decisão, fazer uma análise mais jurídica. É claro que a gente tem vivido um tempo em que a política tem influenciado muitas decisões judiciais e o caminho inverso também. A própria política, as suas decisões políticas têm constantemente sido revisadas pelo judiciário. Mas sob o ponto de vista, na minha perspectiva,
ainda que o STF possa estar fazendo uma análise mais política do que jurídica, o que nos cabe enquanto operadores do direito é fazer uma análise constitucional, processual e jurídica desse tipo de decisão. E isso tem sido feito e a gente tem conseguido chegar a algumas conclusões, inclusive com os alunos, a respeito da posição do STF. Professor, uma das lutas de uma parcela crítica do direito está justamente em evitar que o sistema do direito seja corrompido por outros sistemas, como o sistema da política, o sistema da moral, da economia, da religião, etc. Te parece, assim, te provocando, né, indo exatamente ao ponto onde eu quero chegar, te parece que nessa decisão aí houve a corrupção do sistema jurídico, ele foi corrompido por fatores extrajurídicos que acabaram fazendo com que o STF tomasse uma decisão tão precursora como foi essa? Eu acho que sim, sem querer ser leviano, mas num dos votos do ministro Luiz Barroso, ele utilizou uma expressão um tanto quanto estranha. Ele disse que era possível fazer essa interpretação de que a presunção de inocência se desfazia com a decisão de segundo grau, confirmatória da primeira, porque existe um mecanismo informal chamado mutação constitucional, que seria um instrumento do operador do direito que permitiria a ele dar um sentido diverso à norma constitucional sem modificação do texto. Eu acho isso um tanto quanto temerário, é uma relativização feita pelo judiciário, o que assim um juízo um pouco mais atento fere a ideia de separação de poderes e a distribuição de competências da própria Constituição e gera uma coisa muito perigosa, que é a insegurança jurídica, principalmente em relação às garantias e direitos fundamentais. Porque se relativizamos isso e permitimos que o STF faça isso, parece que ficaremos inseguros em relação a qualquer direito fundamental e a qualquer garantia processual ou de outra natureza qualquer. Então, parece efetivamente que o STF tem cedido a pressões políticas em detrimento de efetivamente assegurar direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Esse é um tema super interessante, um tema que tem se discutido muito no Brasil hoje. Vou te pedir licença para a gente fazer um pequeno intervalo e a gente pode retomar justamente daí. Pode ser, professor? Claro que sim. Fique conosco, nós já retornamos, não saia daí. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para o nosso programa para o e-mail direito@unifra.br, que na medida do possível nós convidaremos as pessoas que vocês sugerirem e os temas, obviamente, desde que relacionados ao direito, que é o foco do programa, e assim tem sido desde o início desta atividade, lá com o professor Blattes, professor Fábio, já há uns 2 anos. Mas, professor, na sua concepção, aproveitando isso que eu venho dizendo, qual é a importância desse tipo de programa assim, para a socialização da pesquisa, para a socialização daquilo que vem sendo realizado, juridicamente falando, aqui na Unifra? A gente, dentro do possível, claro que a gente utiliza uma linguagem aqui técnica e às vezes para a gente não correr o risco, né, de ser impreciso com a linguagem técnica, isso pode passar para o ouvinte uma certa complexidade que a gente não gostaria. Mas vejo, né, que esse tipo de programa possibilita um esclarecimento mínimo e necessário quanto a essas questões, principalmente quanto a atuações de órgãos tão importantes como o STF, por exemplo. Ao nível acadêmico, né, esse tipo de programa também tem surtido bastante relevância, né? O
os alunos têm comentado que assistem, propõem a partir dos temas tratados aqui no programa algumas reflexões e a ideia então de se conversar sobre o direito permite o debate, e permitindo o debate se busca o conhecimento sem que se tenha uma pauta muito precisa, muito fechada, nos permite uma reflexão em busca assim do aluno buscar, né, aquilo que exatamente ele tem o interesse de conhecer. Eu te pergunto isso porque, na verdade, claro que existe uma relação do programa com o curso, o programa é do curso de Direito, mas, especificamente no que tange ao aspecto penal do curso de Direito da Unifra, me parece que ele é um pouco diferenciado aí dos demais. Tradicionalmente, a disciplina de Direito Penal ela é bastante dura, né, professor? Assim nós aprendemos na época da faculdade. O senhor vê nesse curso assim, essa mesma tradição ou não lhe parece que está se pretendendo construir um novo tipo de disciplina penal, aqui mais relacionada com a criminologia, por exemplo, com outros setores que não são setores tão duros relacionados à ciência penal em si? Há algum tempo já na Unifra, eu, por exemplo, estou na instituição há praticamente 10 anos, e nesse período sempre se conversou da necessidade de tornar o estudo do direito penal um estudo mais como uma ciência conjunta, né, como uma ideia de ciência, de como um simples estudo normativo. Aí, em função disso, de um tempo para cá, a gente, como se sabe, recentemente foi feita uma alteração curricular. Essa matriz curricular, hoje, ela aborda justamente a ideia de que o direito penal seja visto como ciência. Então, aí temos algumas matérias de política criminal, de criminologia crítica, de criminologia geral, né, que nos tem permitido dar uma ideia mais ampla do direito penal, e que permite, então, que o aluno entenda os objetos de estudo do direito penal numa perspectiva multidisciplinar, que é exatamente isso que a gente precisa perceber. Não adianta nós sermos juristas, penalistas absolutamente precisos e entendermos e suportarmos um sistema penitenciário que não leva o direito penal a eficácia nenhuma. Então, ou a gente enxerga esse todo, né, sobre uma perspectiva nova, ou nós teremos um colapso tal em algum momento que não fará sentido mais simplesmente estudar a norma. E aí isso não terá eficácia nenhuma sequer na atividade prática. Então essa ideia de modificar a visão do crime a partir de uma visão multidisciplinar parece que é um caminho sem volta e que tem nos dado frutos em função dos vários trabalhos que têm sido produzidos, os trabalhos de final de curso, vários alunos fazendo especialização e mestrado na área, já temos alunos, inclusive, fazendo doutorado na área de direito penal. Parece que esse nosso esforço tem produzido resultados eficazes. Mas, Fábio, depois de todos esses anos lecionando, né, e lecionando com a categoria que tu lecionas aqui no curso, como ainda trabalhar com conceitos lá do direito penal, como erro de tipo, erro de proibição, as excludentes de ilicitude, ao menos da forma como a gente estudou na faculdade isso, né? Esses são institutos que realmente assim aparecem no dia a dia, onde escorre o sangue do direito penal, ou são coisas que na tua concepção assim merecem um novo tratamento a partir de uma nova lente? Não, claro que a gente pode fazer uma visão mais ampla do crime, né, para visualizá-lo como numa perspectiva social e criminológica, mas não há como deixar de utilizar a parte técnica referente ao conceito de crime. Algumas desses temas que tu mencionaste, o erro de tipo, erros de proibição, causas de exclusão, da tipicidade da ilicitude, da culpabilidade, que são os elementos do crime, eles têm uma importância muito fundamental. Eu trabalho com direito penal 2 e 3 e a luta sempre é demonstrar que esses conceitos não são meros conceitos formais, eles são conceitos jurídico-práticos. A matéria defensiva dentro do processo penal ela está diretamente relacionada a esses conceitos.
E talvez a forma de demonstrar para o aluno que esses conceitos não são meramente informações abstratas e meramente formais, é trazê-los para a prática e fazer com que esses conceitos apareçam dentro de um processo como um resultado prático que terá uma decisão absolutória ou condenatória em função da tese demonstrada. Há poucos dias o novo Código de Processo Civil entrou em vigência, especificamente dia 18 de março do corrente ano. E uma das grandes alterações ali é a mudança no como se decide no ambiente do direito processual civil. Tem um artigo específico que trata dessa matéria, que é o 489, parágrafo 1º. Artigo esse que vai dizer que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixe de atentar a 6 incisos que constam nesse artigo. Por exemplo, os juízes não podem mais se valer de conceitos jurídicos indeterminados. Se eles quiserem usar algum entendimento jurisprudencial sobre determinada matéria, eles têm que relacionar com o caso presente, com o caso que se lhes apresenta. A minha pergunta para ti é a seguinte: tu vê a aplicabilidade disso no direito penal, nos processos penais? Te pergunto isso porque tem vários processualistas aí sustentando a aplicabilidade imediata desse artigo no ambiente do processo penal, ainda que a Constituição já dissesse isso há bastante tempo, né? Desde 1988 a Constituição já diz basicamente a mesma coisa. Exato. Eu vejo total aplicabilidade do artigo 489, parágrafo 1º, incisos. Antes nós falávamos da questão da decisão do STF referente à presunção de inocência, e os tribunais estaduais e regionais têm utilizado esse precedente do habeas corpus como um precedente vinculante, sem mencionar qual a justificação para utilizá-lo no caso concreto, o que feriria o 489, parágrafo 1º, inciso 5º, se não me engano. É a utilização do precedente sem demonstrar a sua aplicabilidade para a situação concreta. Vejo primeiro aplicabilidade nisso. Acho que as hipóteses do parágrafo 1º do 489 são meramente exemplificativas, mas dão mais força ainda ao artigo 93, inciso 9º da Constituição, né? E como não há similar nenhum no Código de Processo Penal, parece totalmente aplicável às hipóteses do processo penal. De forma que, voltando um pouco nessa questão da decisão do habeas corpus, como o habeas corpus ele não tem efeito vinculante, né, já que a Constituição Federal determina quais são as hipóteses em que as decisões do STF são vinculantes, parece que a utilização desse habeas corpus para sustentar que em qualquer hipótese de confirmação de decisão condenatória de primeiro grau deva ser utilizado esse precedente, parece ser um caso de falta de fundamentação, o que levaria à nulidade da decisão. Então parece que essa ideia sistêmica, né, de se entender o processo de direito penal dentro da ideia constitucional e das demais regras, parece que nos dão uma coerência lógica muito maior. E parece que nesse caso deve se aplicar. Não conheço ainda precedentes em relação a isso, mas sei que alguns colegas já têm impetrado, inclusive, habeas corpus, sustentando no 489 para primeiro por falta de fundamentação. Fábio, para a gente encaminhar a nossa conversa, aproveitando a tua visita aqui, tu és advogado, além de professor, eu te perguntaria o seguinte: quais são os desafios da advocacia criminal hoje no Brasil, os principais desafios, sabe? Dentre os inúmeros desafios que nós sabemos que existem, mas na tua percepção, quais são os mais relevantes, assim, os de maior impacto? Eu acho que o trabalho da docência está muito próximo desse desafio. O desafio da docência e o desafio da advocacia estão muito próximos. Essa necessidade de que a gente consiga né, fazer com que o órgão julgador perceba essa correlação da matéria envolvida com a Constituição e a necessidade dele efetivamente tornar aquilo eficaz no caso concreto. Parece que isso é o desafio maior. Eu vejo que talvez o Poder Judiciário precise de uma reforma estrutural. É muito difícil a gente imaginar que o juiz
um magistrado tenha condições de dar decisões precisas sobre tantas matérias diferentes. Né? Vejam, parece que os cursos, né, que a formação profissional, principalmente dos advogados, tem sido uma preparação, dá uma visão geral, mas evidentemente que ele tem que escolher uma área de especificação, e parece que isso se contrapõe à ideia do judiciário. Enquanto nós temos pessoas mais especializadas em áreas específicas, atuando como atores dentro do processo, o judiciário ainda mantém a ideia de um magistrado capaz, né, de ter um domínio específico sobre tantas matérias. E isso, em algum momento, causa uma certa frustração, porque se gasta muito tempo, se perde muito tempo, né, tentando fazer com que o judiciário perceba a necessidade de tornar efetiva a regra constitucional, a regra de direito material específica, etc. Fábio, eu gostaria de te cumprimentar pelo trabalho que tu vem realizando aqui na Unifra, em todos esses anos, né? Tu é nosso parceiro aqui no programa já também há bastante tempo, e te parabenizar então pela tua atividade aqui na instituição. Eu agradeço, professor Cristiano, e também o cumprimento pelo programa, e espero que esse programa se mantenha por um bom tempo, de preferência para o resto da existência do nosso curso, que abra um caminho direto entre comunidade acadêmica e o povo em geral. Este foi o Tema é Direito de hoje. Agradeço pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!